aí a aula minha fala sobre instabilidade de humor. Esse slide, né? A gente pega e vai ver como instabilidade de humor. 14% dos indivíduos têm instabilidade de humor pelo survey da APA. Reduz com a idade. Entre indivíduos com transtorno psiquiátrico, a associação com risco suicida. Vocês sabem o que é instabilidade do humor? Não. Foi explicado? Não foi. Ajudou? Provavelmente pouco. Esse artigo de 2025, de um autor da Universidade de Londres, traz uma fórmula matemática para o que seria instabilidade de humor. Ajudou? Também não. E aí a gente vem para uma revisão sobre isso, né? Achei uma revisão sobre mood instabilization? Não. Mas sobre affective instability. E aí a gente tem, hoje, mais usado na literatura, 24 instrumentos distintos de avaliação de instabilidade do humor. Não apresenta uma boa coerência ou uma boa distinção entre termos. Instabilidade afetiva, labilidade afetiva, desregulação afetiva, desregulação emocional. Está complicado. Mas a gente tem ali um ponto comum que sempre que é usado o termo mood, se pensa mais em um estado emocional de maior sustentação que quando se usa o affective. Mas isso não está implícito nas escalas e nem no modo como é trabalhado. E ao falar disso, de instabilidade, a gente pensa direto em cluster B. Mas, quando a gente vai para a literatura sobre o transtorno bipolar, a gente também encontra, inclusive, na eutimia, um incremento e a presença da instabilidade do humor. Esses períodos de instabilidade não são constantes. Aqui a gente está falando da instabilidade nesse sentido mais amplo, nesse sentido de intradia, ou intrasemana, ou intraeventos. A escala ALS, ela mede a labilidade, a AIM, a intensidade. E vai ter trabalho que não vai usar nenhuma, nem a outra, e vai ter trabalho usando uma ou outra. E a gente vai ficar perdido sobre o que a gente está falando. Mas, sempre que se usa alguma escala de avaliação do nível de instabilidade de humor, ou nos estudos que usaram, for identificado, paciente bipolar tem mais instabilidade que paciente controle, na eutimia. Não vamos avaliar na depressão ou na euforia. Mas também temos maior instabilidade afetiva, inclusive na depressão maior, unipolar. Então, como um fator grande, essa oscilação intraperíodos nos quadros psiquiátricos, que não é aparentemente uma característica única do transtorno bipolar, mas que no transtorno bipolar chama muita atenção. E aí a gente pode também buscar um conceito que vamos esquecer as escalas específicas de instabilidade, vamos pensar em humor. Vamos avaliar o humor, ver um life chart de humor. Nesse estudo aqui, sempre e toda vez que o indivíduo saía da eutimia para sintomas subsindrômicos, essas duas faixas, então não fechou o episódio, não era uma mania, uma hipomania, não era uma depressão, era subsindrômico, se foi apontado como uma instabilidade do humor e foi quantificado isso calculando-se o número de vezes que o indivíduo caminhava para esses sintomas afetivos fora da eutimia, inclusive subsindrômicos, dividido pelo tempo. E aí você tem um fator. E, nesse momento, esse trabalho traz um dado muito interessante. A presença da instabilidade, mesmo com incorrência subsindrômica, sem ir à mania franca ou sem ir à depressão franca, ainda assim se correlacionava mais a pior prognóstico do que você diferenciar em TAB do tipo 1 ou do tipo 2. Ter mais instabilidade é mais preditivo
de você ter a incorrência de um episódio grande de humor ou outros desfechos como ida ao hospital e internação do que ter TAB tipo 1 ou tipo 2. Claro que aí entra uma coisa que é esperada até pelos descritivos, TAB tipo 2 faz mais oscilações ao longo do tempo, o que denota a não menor gravidade do quadro do TAB tipo 2 frente ao TAB tipo 1. Até agora, eu estava falando sobre o uso de escalas estruturadas com desenho rígido, psicometria bonitinha. Estou falando de PHQ, estou falando de escalas para mania. Agora, a gente vê ao longo dos últimos anos, 2010, 11, 2021 em diante, mas principalmente desde o início da era iPhone, o aumento das medidas ecológicas momentâneas. O que é uma medida ecológica momentânea? Esse daqui é uma imagem presente neste artigo que aponta como era o aplicativo deles. Você pergunta, neste momento, sobre humor, como você se sente o seu humor? -3 até +3. Ou outras questões que você vai apontando ali e respondendo, simples, diretas, sem ser de arcabouço estruturado, com aquela questão de clusterização, de uma escala de 27 itens, que não tem adesão. Mas isso daqui teria validade se eu fizesse uma vez? Nenhuma. O ganho se dá quando a gente pensa nisso daqui ser feito contínuo. O indivíduo responder todo dia, e aí eu usar de métricas e estatística para conseguir ponderar os aspectos apresentados. Feito a avaliação diária, 72% aderiram. Ok, um bom número. 72% dos indivíduos? Não, 72% dos indivíduos dia aderiram. Então, quer dizer que mesmo aquele que não aderiu ainda usou bastante. Durante 9 meses. Ao fim dos 9 meses, o uso desse sistema ecológico momentâneo conseguiu se correlacionar com a Hamilton e a Youngmania aplicada em consultório. Ela foi aplicada a cada 2 meses ao longo do estudo e ela se associou diretamente com o uso do aplicativo. E houve uma apresentação de umas distinções. Tipo 2, tinha mais instabilidade, mais tendenciosa ao polo depressivo. Tipo 1, mais instabilidade ao polo positivo frente ao tipo 2. Mas todos apresentavam uma tendência a maior fixação. Então, uma tendência de inércia em se manter abaixo no humor, com humor levemente hipotímico. E o caminho que a gente segue? E o que surge disto? Se no EMA, na avaliação momentânea ecológica, a gente já usa de dados ativos com questionários, com busca por SMS, e já traz correlação direta com instabilidade, com predição de risco de evento ou com as escalas psicométricas nossas, o caminho próximo é a agregação de um fenotipo digital. Um fenotipo digital que vai envolver o paciente, mas também dados que ele passivamente vai disponibilizar ou, sem saber, disponibiliza já. Voz, telefone, frequência cardíaca, variabilidade de frequência cardíaca, contagem de passos, acelerômetros, temperatura corporal, peso. Primeiro slide, Kraepelin, já descrevia a alteração de peso entre episódio maníaco. Dados de GPS. Olha só, dados de GPS. E aí a gente começa a ter um perigo, que a gente se enganar. Indivíduos em mania não aumentam a distância frente aos indivíduos deprimidos bipolares no dado de GPS, mas trazem
uma distinção de padrão com múltiplas excursões, de períodos mais curtos de excursões, com uma alteração de ciclicidade. O indivíduo bipolar se movimenta já pela manhã, o indivíduo unipolar deprimido tem uma tendência de manhã estar mais lentificado, com menos dados de andar no GPS dele. Ou ele esqueceu o celular em casa. Tudo isso, talvez ele está aqui olhando a gente falando, tá, eu já quantificava muita coisa, gente, por que vocês não estão fazendo? E aí a gente vê esse outro dado, né, de trabalho, que fala sobre qual é o caminho para uma psiquiatria, para uma medicina quantitativa, uma psiquiatria, uma medicina quantitativa de mundo real. Ela vai envolver, além do nosso momento com o paciente, a fenotipagem digital. Ela envolve mapeamento das interações. A gente direto, a cada 2 anos, sai um artigo. Nossa, o post no Instagram predizeu suicídio. Mas isso ainda não foi implementado. Isso não é algo que a gente monitora e temos que tomar cuidado. Mas talvez a gente vai caminhar para o sistema fazer um acompanhamento sobre sua interação. Ele vai identificar tua taxa de fala, de expressão, intra-interação, como a variabilidade cardíaca se comporta, e essa quantificação que vai trazer o resultado final. A gente sai, então, de uma busca naturalística para uma busca cada vez mais fisiológica das medidas e mais controladas. Porém, isso precisa ser implicado dentro do ambiente de mundo real do indivíduo para conseguir se correlacionar com o evento em si patológico.